Graça e paz para todos os meus queridos irmãos. Espero que estejam bem. Estamos trazendo mais uma palavra aqui para enriquecer nossas vidas e alimentar nossas almas. E hoje a palavra fala sobre a obediência à palavra de Deus. E a passagem que se encontra em 1 Samuel, no capítulo 15, nos versículos 10 em diante, que fala assim: E veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: Pesa-me haver posto por rei a Saul, porque deixou de me seguir e não cumpriu minhas palavras. Entristeceu-se Samuel e clamou ao Senhor toda aquela noite. Quer dizer, o profeta Samuel estava muito triste com o rei Saul, porque Deus havia mandado ele exterminar os amalequitas, que era um povo que quando Israel estava vindo do Egito, ao invés de ajudar os israelitas que estavam com fome, cansados, eles impediram a passagem dos israelitas. Então Deus guardou aquilo e quando chegou o momento, que era agora, que Saul era o rei, o primeiro rei de Israel, Deus mandou que exterminasse aquele povo e não sobrasse nada, nem os animais. E Saul não fez como Deus tinha mandado. Sempre Saul, toda a ordem que o Senhor mandava ele fazia pela metade. Ele sempre deixava algo para fazer. Não fazia direito exatamente como o Senhor mandava. E Deus falando com o profeta Samuel para ir lá repreendê-lo. E o profeta foi e prosseguindo a leitura. E madrugou Samuel para encontrar-se com Saul pela manhã. E avisaram Samuel, dizendo: Saul veio ao monte Carmelo, e eis que está erigindo um monumento, e deu a volta, e passou adiante e desceu para Gigal. Veio, pois, Samuel a Saul, e este disse: Bendito sejas tu do Senhor, eu cumpri a palavra do Senhor. Samuel então disse: Que balido de ovelhas e mugido de vaca é este que eu estou ouvindo com meus ouvidos? E Saul respondeu: É dos amalequitas, trouxemos porque o povo perdoou o melhor das ovelhas e das vacas para sacrificá-la ao Senhor, teu Deus. Mas não, mas as demais coisas destruímos. Quer dizer, aqui Deus mandou ele destruir tudo, incluindo os animais, e ele não, ele preferiu dar ouvido aos soldados e guardar as melhores ovelhas e as vacas para sacrificar a Deus. Só que não era para sacrificar a Deus. Ali ele estava tentando se justificar. Era para eles mesmos. E prosseguindo a leitura, o que o profeta Samuel falou. Então disse Samuel a Saul: Basta, deixa que eu anuncie o que o Senhor me disse esta noite. E ele respondeu: Disse Samuel: Embora sendo tu pequenos aos teus próprios olhos, não foste chefe das tribos de Israel, e o Senhor não te ungiu por rei sobre Israel? O Senhor te enviou pelo caminho e disse: Vai, destrua os pecadores de Amaleque, e guerreie até os exterminar. Por que, pois, não ouviste a voz do Senhor, mas lançaste mão dos despojos, quer dizer, dos animais? Fizeste o que era mal perante aos olhos do Senhor. Saul respondeu a Samuel: Antes obedeci à voz do Senhor, e fui pelo caminho que o Senhor me enviou, e trouxe ao rei dos Amalequitas, e destruí os Amalequitas. Então Samuel disse a ele, porém, Samuel disse, comprasse o Senhor em tantos holocaustos, quer dizer, o Senhor tem alegria em tantos holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça às suas ordens? Certamente o obedecer é melhor que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura dos carneiros.
Porque como o pecado de bruxaria é a rebelião, e como os ídolos de idolatria é a obstinação. Visto que tu desprezaste a palavra do Senhor, ele também o desprezou para que não sejais mais reis. Então Saul disse a Samuel: Pequei, pois infringi o mandamento do Senhor, e tuas palavras, porque temia o povo e consenti a voz deles. Perdoa, pois, agora o meu pecado. Só que aí ele já tinha cometido o pecado, né? Deus já havia advertido ele, que era para ele ir como devia fazer. Deus não deixa nada pela metade. Só que Saul, antes de ser rei, era um simples camponês que vivia na casa de seu pai. Então Deus o escolheu para ser rei, o primeiro rei de Israel. E ele, em vez de honrar o Senhor, ao se tornar rei, ele deixou que o ego dele crescesse e achou por ser rei agora, não precisaria mais ouvir nem obedecer a Deus mais. E nem a Samuel, que era o profeta pelo qual Deus falava e dava as ordens para ele falar com Saul. Então Deus deu uma ordem direta a Saul para ir lá nesse povo dos amalequitas e destruir esse povo e não deixar nada. E ele não fez, ele fez o trabalho pela metade. Ele matou os soldados, as mulheres, as crianças, ainda deixou o rei dos amalequitas vivo para exibi-lo na cidade quando chegasse lá, e separou o melhor dos despojos, quer dizer, o melhor do gado, das ovelhas, para os soldados, e dizendo que era para sacrificar ao Senhor. Só que Deus não quer sacrifício de ninguém, Deus quer obediência. A própria palavra diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Aí a gente vê tantas pessoas fazendo tantas loucuras, né? Promessas de subir escadarias de joelho, outros com relho, bate nas costas até o sangue sair. Deus não quer esse tipo de Deus, não se agrada desse tipo de coisa não, meus irmãos. Deus quer obediência à palavra dele. Se você quer que Deus se agrade de você, vá para a Bíblia, leia, obedeça os mandamentos. É isso que Deus quer. Deus não quer sacrifício de ninguém não. Deus espera apenas que a gente obedeça a Ele. É coisa simples que Ele quer da gente. E a gente faz uma tempestade no copo d'água, você vê pessoas fazer coisas mirabolantes, dizendo que está servindo a Deus. Servir a Deus é algo tão simples, é penoso e é trabalhoso. Jesus disse que não seria fácil segui-lo, mas é simples, porque Deus é direto, Deus não anda com rodeio com ninguém, e Deus não é homem de minha palavra. Deus, é soberano. Então, quando Ele mandar a gente fazer uma coisa, que Deus, quando mandava, Ele especificava direitinho, justamente para que não houvesse erro. Mas Saul deixou que o orgulho crescesse dentro do coração dele. Deixou que o ego crescesse e achar por ser rei não devia mais obedecer ao Senhor. Ele era um privilegiado e não sabia qual é um rei que tem o próprio Deus guiando ele, mostrando por onde ele tem que andar. E ele tinha isso e desprezou tanto. Então não foi aí que Deus não se agradou mais dele, com essas atitudes, e tirou o reino dele e deu a Davi. Mas mesmo depois que Davi foi ungido rei, Deus não tirou Saul logo do trono. Deus ainda deu a oportunidade de ele continuar, mas sempre desobedecendo, cada vez mais distante do Senhor. Aí até que chegou o fim dele, onde os filisteus atacaram Israel, e ele, com medo de morrer, com medo de ser preso, né, ele foi e se jogou sobre a espada e tirou a própria vida. Porque além de um desobediente, era um covarde também. Então que a gente possa levar uma vida em obediência ao Senhor. Eu sei que
obedecer todos os mandamentos é difícil, porque somos homens sujeitos ao erro, somos pessoas, enquanto estivermos aqui na terra, estaremos suscetíveis ao pecado, mas o que Deus quer da gente é um coração arrependido, porque Ele sabe que a gente é fraco, Ele sabe que a gente comete erro, mas Ele quer que você se arrependa de coração e peça perdão a Ele, porque Ele é Deus e Ele é grande em amor e em justiça também. Então que tenhamos uma vida em obediência ao Senhor, em fazer a vontade dEle e não fazer o contrário do que Ele manda. Porque o Senhor Jesus veio para nos libertar, deu a própria vida, o Senhor, Deus mandou o próprio Filho para se sacrificar em nosso lugar. E a única coisa que Ele pede de você é que obedeça, que procure conhecê-lo de perto, que procure conhecer o Deus que você serve. Tanta gente aí que abre a boca e diz, que eu sou filho de Deus, que Deus é isso, que Deus é aquilo. As pessoas não têm noção do que é ser filho de Deus, do que é ser servo. Antes de você ser filho, você tem que ser servo, e um servo obediente, para depois Ele te considerar como filho. Deus não vai levar nenhum rebelde para o céu, e nem alguém que abre a boca e declara que Ele é Deus só de boca, mas de coração deseja o mal para seu irmão. Porque Deus enxerga os homens, não é como nós não. Nós enxergamos a aparência que está por fora. E Deus vê o íntimo da gente. Você pode mentir para uma pessoa, mas para Deus ninguém mente. Você pode fingir para uma pessoa, mas para Deus ninguém finge. Deus te vê por dentro e por fora como você é realmente. Por isso, pense bem no como você está agindo, como você está sendo com as outras pessoas. Porque as pessoas não te conhecem. Às vezes a gente pensa que conhece uma pessoa, a gente não conhece. Mas Deus conhece cada um de nós intimamente como realmente nós somos. Não é verdade? Então, que venhamos ter uma vida de obediência ao Senhor em tudo que Ele manda. E esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe, comente, deixe o seu like aí. E até uma próxima vez, querendo o Senhor Jesus.